Já parou para pensar por que o demônio tem pavor do nome de Maria? Ou por que os santos, mesmo após a morte, continuam sendo uma ameaça às trevas? Nesse vídeo vamos explorar um dos mistérios mais profundos da nossa fé: o papel essencial da Virgem Maria e dos santos na luta contra as forças do mal. Com base nos ensinamentos dos exorcistas e, em especial, abre aspas, o padre Gabriel Amor, que por muitos anos foi exorcista em Roma, descobriremos como a oração, a intercessão dos santos e o poder do Imaculado Coração de Maria são armas espirituais poderosas contra os ataques demoníacos. Prepare-se para entender como o céu age ao nosso lado nessa batalha e como você também pode invocar essa proteção divina no seu dia a dia. A profecia de Nossa Senhora em Fátima, abre aspas, no final, o meu Imaculado Coração triunfará, fecha aspas. Essa profecia em Fátima nos assegura que, além da luta corporal com o demônio no exorcismo, a antecipação terrena da luta escatológica entre a Mãe de Deus e o antigo dragão, Apocalipse capítulo 12, também tem a sua atenção. Apesar do pecado desenfreado, as tribulações da igreja terão um fim. E o final será bom, Deus terá a última palavra sobre a história. Por essa razão, Maria é sempre invocada durante os exorcismos. Durante a oração, o padre invoca repetidamente sua intercessão e sua ação poderosa. Sem ela, pouco é realizado na luta contra Satanás. É sempre Deus quem liberta alguém de sua influência. É bom continuar repetindo isso, mas seu ouvido está especialmente sintonizado com a mediação de Maria, a mãe de seu filho. Qual o papel da Virgem na libertação dos obcecados? Maria, como diz a oração da Ave Maria, abre aspas, ela é cheia de graça. Ela é a medianeira de toda a graça de Deus para todos os homens, particularmente para aqueles que sofrem muito, incluindo aqueles que sofrem de males espirituais. A inimizade entre Maria e Satanás, proclamada solenemente por Deus no primeiro livro do Gênesis, Gênesis capítulo 3, versículos 3 ao 15. E manifesta, portanto, na luta escatológica com o dragão, faz dela a inimiga número 1 do demônio. Ela será a única a esmagar a sua cabeça no fim dos tempos. O poder de Maria em nossas vidas. Nesse tópico, continuemos fazendo a reflexão, pois a ajuda da Virgem, no entanto, vai além das situações excepcionais dos endemoniados. Em toda a luta do homem contra Satanás e contra o pecado, é sempre ela que representa o extraordinário e o insubstituível. O demônio tem pavor dela. Para ser bem claro, se temos um exemplo que vem da vida de um dos exorcistas católicos chamado Padre Cândido. Durante um de seus exorcismos, Padre Cândido fez uma pergunta ao demônio, abre aspas, por que você tem mais medo quando se invoca Maria do que quando se implora diretamente ao próprio Deus? Fecha aspas. O demônio respondeu, abre aspas, sinto-me mais humilhado por ser conquistado por uma simples criatura do que pelo próprio Deus, fecha aspas. Maria é, portanto, uma criatura como nós, como refere o demônio, mas, tendo sido elevada à Mãe de Deus, ela tem um poder extraordinário, sobretudo quando se reza o Rosário. De fato, a oração do Rosário, sendo uma das orações mais apreciadas por Nossa Senhora, é uma arma extremamente poderosa contra o demônio e recomendada a qualquer um que sofra de males espirituais. Essa oração tem de fato um forte poder de proteção e libertação do mal. Um dia a irmã Lúcia, uma das videntes de Fátima, revelou que Deus conferiu um poder tão grande ao Rosário que não há mal, seja pessoal, familiar ou social, que não possa ser derrotado por sua recitação com fé. Próximo ponto, falemos da intercessão dos santos. De fato, os santos no céu intercedem por nós com grande poder e eficácia. Devemos orar a eles frequentemente. Ao professarmos o credo apostólico, com eles e com as almas sofredoras do purgatório, estamos construindo o que chamamos de comunidade dos santos. Vale a pena, de fato, referir aqui o Vaticano II, o concílio, que declarou, de fato, um texto solene sobre esse assunto, abre aspas. Até que o Senhor venha em sua majestade e todos os anjos com ele, e a morte sendo destruída, todas as coisas estão sujeitas a ele. Todos de várias maneiras e graus estão em comunhão na mesma caridade de Deus e do próximo, e todos cantam o mesmo hino de glória ao nosso Deus.
pois todos os que estão em Cristo, tendo seu Espírito, formam uma igreja e se unem a Ele. Fecha aspas. Eis um motivo importante para se esperar vencer a luta contra o demônio, mas também para superar a angústia e o sofrimento que às vezes nos enredam nesse mundo. Com aqueles que já desfrutam a visão de Deus no paraíso e santos, ocorre uma intensa troca de benefícios espirituais entre nós e eles. Por causa de sua união mais íntima com Cristo, os habitantes do céu não cessam de interceder por nós junto ao Pai, oferecendo-lhe os méritos que adquiriram na terra por meio de Jesus Cristo. Assim, nossa fraqueza é grandemente ajudada por sua solicitude fraterna. Para aquele, então, que é perturbado por um demônio, como, por exemplo, a invocação dos santos durante o rito do exorcismo manifesta essa confiança da Igreja em sua presença, ou seja, a intercessão dos santos. Mas, além disso, aconselha-se na oração pessoal a recitação frequente das ladainhas aos santos, escolhendo o seu próprio santo patrono ou aqueles a quem se é particularmente devoto. A presença deles também é mediada pela devoção e pelo uso de suas relíquias, e perturbam muitas ações demoníacas. Como já delineado há pouco tempo, é necessário lembrar que as almas no purgatório também podem interceder por nós e também são chamadas para a libertação das influências do demônio. Oferecer os sofrimentos espirituais para encurtar sua purificação é outra obra meritória. Quais santos em particular, aqueles que sofrem de males espirituais, devem invocar? Pergunta-se. Bom, aconselha-se invocar aqueles santos que experimentaram as mesmas perturbações em suas vidas quando passaram por esse mundo. Citemos, por exemplo, a Beata Eustáquia, ou chamada também de Lucrezia Bellini, uma freira beneditina de Pádua que viveu no século XV. Ela morreu aos 25 anos após ter sido possuída por um demônio desde os 4 aninhos de idade. Sua vida religiosa, iniciada aos 18 anos, também foi fortemente condicionada por essa grave possessão, que ela tolerou, oferecendo seus sofrimentos para expiar os pecados daqueles que causaram suas tribulações. Até mesmo suas próprias irmãs consagradas a maltrataram, incomodadas pelas perturbações que sua possessão causou à vida comunitária em seu convento. Apenas pouco antes de sua morte, elas entenderam que estavam vivendo com uma santa. Ainda hoje, muitos rezam diante de seu túmulo na igreja de São Pedro, implorando a graça da libertação. Nos exorcismos praticados pelos sacerdotes, é possível sentir a presença muito poderosa de São Pio de Pietrelcina, Santa Catarina de Bolonha, São João Paulo II. Quando mencionados nas orações, fazem tremer os demônios. Deste último, São João Paulo II, sabemos com certeza que ele, em vida, praticou pessoalmente pelo menos 3 exorcismos em sua capela particular no Vaticano. Quando pronunciado seu nome em possessões, os demônios ficam literalmente enfurecidos. Durante o exorcismo, o demônio não tolera a pronúncia de nomes de santos, e eles mesmos não pronunciam tais nomes. Normalmente não o fazem. Pode acontecer que os demônios façam referência a Deus, à Virgem e a alguns santos, embora tenham um terror autêntico deles, mas nunca acontece que eles sejam capazes de usar seus nomes diretamente ou citá-los. Se eles devem mencioná-los, eles usam substituições, como, por exemplo, Jesus é mencionado em referência ao sacerdote que está realizando o exorcismo como o seu líder, ou seja, sem citar o nome diretamente de Jesus, o demônio nunca usará tal nome, porém referenciará como seu líder ou seu superior. Nossa Senhora é mencionada pelos demônios como aquela ali ou a ladra das almas. E os santos são chamados de assassinos. Eles se opõem aos santos porque, por suas orações, os santos roubam almas das garras dos demônios. Terminemos aqui essa reflexão, implorando a Deus que nos livre de todas as insídias e ciladas diabólicas, pedindo a Deus que possa livrar a Igreja de todas as armadilhas do mal.